Bom, hoje é um grande prazer que nós temos aqui falar de um assunto muito importante, que é a medicina intensiva. E temos professora doutora Flávia Machado, que tem 28 anos na área de medicina intensiva. Ela é professora da disciplina de medicina intensiva, né? E coordena o setor de terapia intensiva do Hospital São Paulo. Então, nós vamos tentar falar, a primeira pergunta, e primeiro agradecimento para a doutora Flávia, é assim, o que é medicina intensiva, que tipo de paciente necessita de medicina intensiva? Agradecer, né, professor Ronaldo, é um prazer de estar aqui conversando sobre esse assunto e a importância desse assunto, né? Eu costumo dizer que todo mundo que trabalha na área da saúde, em algum momento, vai conviver, né? Quer seja profissionalmente, quer seja pessoalmente, conosco, né, com a terapia intensiva. Então, primeiro a gente tem que conceituar isso, né? A gente gosta de dizer terapia intensiva, justamente para dizer que nós somos multidisciplinares, né? Então, a medicina intensiva está inserida dentro da terapia intensiva. E o paciente que precisa da UTI, né, da unidade de terapia intensiva, é aquele paciente que, basicamente, ou ele tem algo que ameaça a vida, ou seja, ele precisa de nós para a sustentação da vida, porque tem algum órgão, algum sistema que não está funcionando bem, ou ele precisa de monitorização, porque ele está sob risco de desenvolver alguma disfunção orgânica que coloque ele sob risco imediato de vida. Então, basicamente, são essas as duas indicações de ir para uma UTI. Ou porque você está em risco de vida, ou porque precisa de monitorizar, né? E dentro disso, obviamente, a gente tem uma série de doenças que vão preencher essas características. Que tipo de doença assim, leva a pessoa a essa... Pensar um pouco, né, no que é que pode funcionar mal dentro do nosso organismo. Então, o primeiro ponto que pode funcionar mal é, por exemplo, a gente ter uma insuficiência respiratória, né? Então, o pulmão para de funcionar bem, a gente tem falta de ar, quer seja por uma pneumonia, quer seja por uma embolia pulmonar, quer seja porque eu sofri um trauma torácico, né, e meu pulmão não consegue mais oxigenar o sangue, e eu preciso ir para uma UTI porque eu vou precisar de suporte ventilatório, vou precisar de oxigênio, vou precisar de ventilação mecânica invasiva, com um tubo que vai me conectar a um ventilador, ou ventilação mecânica não invasiva, com uma máscara que vai me ajudar a respirar. Então, isso é disfunção respiratória, insuficiência respiratória. O segundo grande grupo é o que a gente chama de insuficiência circulatória. Então, o nosso coração, ele bombeia sangue para todos os nossos órgãos e várias coisas podem fazer com que essa circulação do sangue esteja afetada. Então, pode ser problemas no coração, um infarto agudo do miocárdio, ou uma infecção muito grave, que é talvez uma das causas mais comuns de admissão na UTI, que chama-se sepse, né, que inclusive é a minha área de estudo. Então, quando a gente tem sepse, os nossos órgãos podem não funcionar bem, a pressão do sangue pode baixar e a Sepse é uma infecção. É uma infecção. A sepse, vamos só separar um pouquinho, eu já volto aí na sepse, que a sepse eu acho que é um capítulo bem à parte dessa nossa conversa aqui de causa de admissão na UTI, né? Mas, basicamente, a minha pressão pode cair, quer seja porque eu tenho uma sepse, quer seja porque eu fiquei desidratado, quer seja porque eu sofri uma hemorragia grave. Então, o segundo bloco é a insuficiência circulatória. Ou eu posso ter um problema neurológico, um derrame, um AVC, ou alguma coisa que provoque com que o meu cérebro não está funcionando direito, e o cérebro comanda tudo, o cérebro comanda a respiração, então eu preciso ir para a UTI por causa disso. Então, basicamente, esses são os três grandes blocos de problemas. Voltando à sepse, sepse é, na verdade, o resultado de uma infecção grave. Então, eu tenho uma infecção, o meu corpo reage mal a essa infecção, eu tenho uma resposta inadequada a essa infecção, e com isso meus órgãos passam a não funcionar direito. Então, eu posso ter qualquer uma dessas três coisas. Na sepse, eu posso ter um pulmão que não funciona, uma circulação que não provenha a oxigênio adequado aos tecidos, e aí os órgãos não vão funcionar, eu posso ter um cérebro disfuncionante. Então, eu posso ser admitido na UTI por sepse por várias razões. É uma das principais causas de morte hoje nas nossas UTIs, é isso, né? E as pessoas tendem a pensar que sepse só acontece dentro dos hospitais, ou seja, só com infecção adquirida, né? Essa coisa da infecção hospitalar. E não, então, pelo contrário, né? Sepse está na comunidade. Grande parte dos pacientes que é admitido na UTI vem porque teve uma infecção grave na comunidade, quer seja porque são pessoas saudáveis ou, mais frequentemente, porque tem alguma comorbidade, né? Desenvolvem uma infecção, respondem mal a isso
e acabam tendo o que a gente chama de mau funcionamento dos órgãos ou disfunção orgânica. Às vezes as pessoas têm a tendência que a UTI, né, ou terapia intensiva, né, ou medicina intensiva, as pessoas vão morrer, né? Mas na realidade as pessoas vão ficar sob esse cuidado intensivo para poder sobreviver, né? Quer dizer, é uma fase de transição. Lógico que algumas pessoas terão um desfecho, podem morrer, né? Mas a impressão que eu tenho, né, como não especialista, é que realmente a UTI ela é uma fase onde a pessoa precisa de um cuidado mais intenso, né, para poder o tratamento, ela sobreviver à UTI e dar continuidade. Né? Estou errado? Uma excelente pergunta, professor. Eu acho, quando a gente fala com as pessoas, né, e foi para a UTI, a primeira imagem que as pessoas têm é morte. E a gente tem que acolher isso muito com as nossas famílias, né? E faz parte do papel dos profissionais da terapia intensiva esse acolhimento. E a gente tem que reverter essa imagem mesmo, né? Hoje, se você for olhar, existe um banco de dados no Brasil, hoje um sistema chamado EpiMed, onde a gente tem 22 mil leitos de UTI cadastrados. Se você for olhar qual é a mortalidade dessas UTIs brasileiras normal, assim, isso vai estar em torno de uns 20%, tá? Ou seja, globalmente falando, né, morre 1 a cada 5 pacientes que internam na UTI. É lógico que for o seu familiar que tiver naquele um quinto que vai morrer, para você é 100% de mortalidade. Então a gente tem essa compreensão, né? Mas a sensação de que o paciente vai para a UTI para morrer, ela é bem equivocada. O paciente vai para a UTI porque ele precisa ir, para nós tentarmos fazer com que aquela vida seja salva. Mas também, cada vez mais, cresce a noção de que uma outra coisa que a gente faz na UTI é permitir que o paciente também morra com dignidade, né? Então, existe uma limitação no que a gente é capaz de fazer na UTI. E estar na UTI, chegar no nosso limite terapêutico e acolher esta família, né, de uma forma adequada e permitir, né, que isso se faça de uma maneira digna, também faz parte do papel dos profissionais que trabalham na terapia intensiva. Agora, como é que é a equipe que cuida da UTI? Lógico que temos a parte médica, né? Mas temos uma parte de sustentação da vida que é bem complexa, né? Então, gostaria que você pudesse falar como é que é a equipe, né, de uma terapia intensiva. Muito bacana da gente falar, né? Eu diria que talvez a terapia intensiva é a área da saúde onde a gente tem a multidisciplinaridade agindo de maneira máxima. Nós médicos, logicamente, temos um papel muito importante ali, mas nós não daríamos nenhuma conta de lidar com a complexidade de um paciente na terapia intensiva sem a parceria e a complementação necessária da equipe multiprofissional que atua nesse setor. Então, hoje, para a gente ter uma UTI que funciona bem, é primordial a equipe multiprofissional. Isso é tão importante que UTIs boas hoje não vivem sem o que se chama visita multi. Né? Todos os dias, nas nossas UTIs, às 8h30 da manhã, existe o round multiprofissional em que todos os profissionais vão lá com um checklist fazendo perguntas sobre qual é o estado e quais são as condutas daquele paciente. Então, é lógico que a liderança desse time é médica, né? Porque a gente, na tomada de decisão, muitas vezes está na mão do médico, mas a escuta sobre o que está acontecendo com o doente é fundamental, porque quem sabe melhor de todos aqueles aspectos é a equipe multi. Quem faz parte dessa equipe? O tripé dessa equipe, já há muitos anos, né, é claramente o médico, o enfermeiro ou a enfermagem, né, porque a gente tem, além do enfermeiro, que é primordial e central, também os técnicos de enfermagem, né, e a equipe de fisioterapia. Mas, além disso, a gente tem a atuação do psicólogo, fundamental para o acolhimento do paciente e da família e da equipe que trabalha na UTI, porque o burnout, né, esse cansaço mental da equipe que trabalha na UTI é muito grande. A gente tem o farmacêutico, que não é simplesmente dispensar o remédio, é fazer farmácia clínica, auditoria das prescrições, olhar a compatibilidade medicamentosa. A gente tem o nutricionista, né, que nos ajuda ali na adequação
da nutrição, porque o paciente da UTI tende a se desnutrir muito facilmente dentro da UTI. A gente tem a fonoaudiologia, importante no início da reabilitação desse paciente, principalmente na questão da disfagia e também na questão da linguagem. A gente tem a odontologia. Fica entupado. Sim, e não é nem só porque fica entubado. Muitas vezes, mesmo a própria doença que levou ela à UTI faz com que ela tenha disfagia, né? Então, por exemplo, um AVC, muito importante a reabilitação. O paciente séptico, ele vai ter uma miopatia importante, e aí o papel da fisioterapia na reabilitação é fundamental, né? Porque esse paciente pode ficar realmente muito fraco de todos os músculos, né? Às vezes o paciente séptico leva mais de ano para se restabelecer, né? E imagina que isso também vai acontecer com a musculatura da deglutição. Então, a disfagia e pneumonia aspirativa é um complicador pós-sepse, por exemplo, né? Então, nas nossas UTIs, por exemplo, a reintrodução da dieta oral de um paciente que é extubado ou um paciente que é admitido com fatores de risco de disfagia só acontece depois da avaliação da fonoaudiologia. Daí a odonto também tem um papel fundamental, né? Hoje a gente tem uma equipe de odonto forte dentro da UTI. Na nossa UTI a gente teve a primeira residência, inclusive, em odonto em terapia intensiva no Brasil. Existe já odonto hospitalar, né? E eles fazem toda a questão de higiene oral, de tratamento de lesões orais, porque as bactérias que crescem na boca, elas também são fator de risco para fazer pneumonia, né? A terapia ocupacional e assistente social, novamente no acolhimento da família nesse momento de instabilidade social que se cria quando o paciente está internado dentro da UTI. Além disso, imagina que essa é a equipe de saúde, mas nós temos que ter ali a equipe da limpeza, a equipe administrativa e toda a estrutura de suporte que, obviamente, é provida pela gestão hospitalar, né? Nós temos interface ali com várias áreas externas ao hospital. Mas dentro da equipe da UTI, esses são os profissionais mais importantes. Eu acho na saúde, né? Eu não consigo imaginar nada que a complexidade fica toda junta, né? Você tem o cuidado do paciente, né? Com toda essa equipe e nada pode dar errado. É um gerenciamento minuto a minuto, né? Que né, como você falou, né, você tem que usar o checklist, né, quer dizer, uma lista, cada profissional tem a sua lista do que fazer daquele paciente, né? Então é toda uma lógica de comportamentos minuto a minuto, 24 horas, né? Sim. Então isso é que eu queria ver um pouco da sua experiência, né? Como é que é possível, né, essa tarefa, dessa complexidade ocorrer no dia a dia, né? E é essa que é a sua experiência aí desses 28 anos, né, que seria bom. Antes a gente pegar essa coisa, nada pode dar errado, né? Este conceito é assim, no mundo ideal, professor, nada poderia dar errado. Mas eu diria que se uma UTI tiver coragem de dizer que num determinado dia nada deu errado, olha, essa UTI não está olhando bem para si mesmo. Alguma coisa vai dar errado, né? Então, uma das coisas importantes na UTI é a capacidade de reportar aquilo que deu errado. Chama-se reporte de evento adverso. Então, todos os dias, nessa visita multiprofissional, por exemplo, na nossa UTI, uma das perguntas é, teve evento adverso? Porque saber que houve o evento adverso é a única forma de corrigir o processo que permitiu que aquele evento adverso ocorresse para que não ocorra mais. Então, a grandeza do evento adverso é que a gente precisa discutir, né? Ou seja, ter um evento adverso grave que gere dano ao doente, ao paciente que está sob os nossos cuidados, é algo muito ruim, né? Existem eventos adversos que não geram dano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. O médico prescreveu um remédio, ontem ele foi suspenso, não é mais para receber, mas hoje ele ainda está na prescrição por alguma razão. Gerou dano ao doente? Não, alguém viu e não recebeu. Mas isso é um evento adverso, não deveria estar na prescrição. Então, nós temos que ter processos na UTI para detecção de uma falha antes que ela gere dano. E por isso que a UTI é uma máquina, a UTI é uma empresa, uma microempresa. É um microprocesso dentro do processo. Cada paciente é uma empresa. O conceito de checklist. Então, há muitos anos, a UTI se espelhou naquilo que acontece dentro de um avião. Então, dentro de um avião não decola antes que um piloto e um copiloto corram pelo menos uns
10 ou 15 checklists diferentes. Checa, 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 checa. Porque vai ter algum ponto que pode dar falha. Então, precisa tudo se checar. Então, na UTI, a gente trabalha mais ou menos desta forma. Um checando o outro. Então, essa questão de passar checklist passar checklist para fazer um processo, por exemplo, um paciente que é entubado dentro de uma nossas UTIs, ele não é entubado antes que se abra um checklist e pergunte. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai passar um catéter? Isso aqui está aqui, está aqui, está aqui. Quantas vezes a gente já entubou um doente? Centenas de vezes. E a gente continua fazendo as mesmas perguntas antes de entubar o doente de novo. Porque uma hora a gente se lembra que faltou uma coisa. Então, o trabalho preventivo do dano é muito importante. Isso traz segurança, que são os 2 pilares com que a UTI trabalha. Qualidade, gestão de indicadores e segurança. Então, quando uma pessoa tem um seu familiar dentro da UTI, o que ela quer sentir? Ela quer sentir que o paciente, o familiar dela, para nós, o nosso paciente, está num lugar seguro. Eu quero confiar naquela equipe que está ali. E eu não quero confiar só no conhecimento técnico daquela equipe. Eu quero confiar que aquele conhecimento técnico está chegando no meu familiar que está ali. Bom, então, isso faz parte deste acolhimento à família dentro da terapia intensiva. Você deu um exemplo que eu acho muito apropriado, né? Quer dizer, com o avião, né? E os checklists dos pilotos. E você tem que saber que os pilotos estão seguindo o checklist constantemente, né? Mas também que o piloto tem que se comunicar com quem está no avião, né? Ele tem que sentir essa segurança, né? No dia a dia, qual é o tamanho da UTI, assim, mais ou menos, se são 10 pacientes, 20 pacientes, dá para ter uma ideia, assim, né, dos tamanhos e quantos profissionais estão envolvidos, assim, no dia a dia, troca de pessoas? A UTI é um dos poucos lugares no hospital que é regulamentado pela Anvisa, né, pela nossa Agência de Vigilância Sanitária. Isso é uma grande vitória da terapia intensiva. Então, quando você tem uma enfermaria, existe lá algumas regras e tudo mais, mas a UTI é bem regulamentada, tá? Então, as UTIs, em princípio, ela tem um funcionamento. Então, a UTI, para ser credenciada no Ministério da Saúde, ela precisa ter este espaço físico, precisa ter este número de monitores, este número de ventiladores, este número de bombas de infusão, um carrinho de parada para cada X leitos, ou seja, a infraestrutura da UTI está bem regrada. Ela também tem que ter um regramento de profissionais que trabalham lá. Então, nós precisamos ter um médico plantonista para cada 10 leitos ou fração, um médico rotina intensivista formado em terapia intensiva para cada 10 leitos ou fração, uma enfermeira para cada 5 leitos, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, um fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração, e as outros profissionais que eu mencionei, eles não precisam ser específicos da UTI, mas eles têm que estar disponíveis no conjunto do hospital. Então, mais ou menos esse é o dimensionamento. Então, como esse dimensionamento é feito, em princípio, para 10 leitos, né, a maior parte das UTIs hoje tenta se construir dessa forma, em múltiplos de 10. Isso não funciona muito bem no Brasil, é variável o número de leitos. Então, a maioria dos hospitais, eles se dimensionam para ter UTIs múltiplos de 10, né? Mas, hoje o Brasil tem número de leitos suficientes para atender a população. O problema é que isso está meio desproporcionado, né? Acho que um período importante para nós aqui no Brasil, eu acho que para o mundo todo, foi o período da Covid, né? E acho que aí imagino que eu lembro aqui no Hospital São Paulo, nós participamos, né, indiretamente mas foi um período de um teste, né, para o sistema de saúde, né, e onde o sistema de terapia intensiva realmente ficou colocado no seu limite, né? Qual foi a sua experiência na pandemia, nessa área de terapia intensiva? Olha, a pandemia, a gente já tinha passado pela pandemia do H1N1, pela, né, epidemia ali do H1N1 no passado, e que não chegou nem aos pés do que a gente vivenciou aqui, né? E eu acho que isso foi realmente uma coisa a nível mundial, vamos dizer, né?
Primeiro que, para nós intensivistas, isso foi uma coisa anunciada, né? Pelo menos no Brasil, a gente teve a oportunidade de tentar se preparar. Mas o que eu posso dizer é que era impossível se preparar. Impossível se preparar. Quando a gente recebeu o primeiro paciente nas nossas UTIs, nós tínhamos um UTI de 35 leitos naquela ocasião, né? Bastante, já era né? bastante. Depois nós podemos falar um pouquinho da história ali dessas 35. Podemos falar um pouquinho da história ali da... É mais do que uma empresa, né? Hoje são 49, né? Então, hoje são 49. Mas eram 35 que a gente recebeu o primeiro doente. Obviamente que eu fui para o hospital, foi no meio de um sábado, muito confuso e tudo mais. Mas aquilo pegou a gente de uma maneira terrível, terrível. Nós, por mais que a gente estivesse com todos os protocolos escritos, porque a gente sabia que vinha, todos os protocolos escritos, toda a equipe sabendo que vinha, né? Aquilo foi avassalador. Ao longo dos meses da pandemia, a gente saiu de 35 leitos para 84 leitos de UTI. Eu nem estou falando do hospital, né? O hospital tem outras UTIs pequenas, né? Nós somos o setor maior do hospital, mas tem outras UTIs no hospital que continuaram funcionando. Mas as UTIs Covid ficaram basicamente conosco, e tinha uma UTI também com o pessoal da pneumologia, uma UTI de 10 leitos. Nós saímos de 35 para 84 leitos. E o nosso RH, por exemplo, de médico, aumentou uns 40% só. Então, nós aumentamos o quê? 140% o número de leitos de UTI e conseguimos aumentar o RH médico em 40%. O que significa que os médicos estavam todos trabalhando uma sobrecarga desumana em alguns períodos da pandemia. Obviamente não foi 84 leitos o tempo todo, né? Flutuações. Mas algumas lições aprendidas na pandemia foram muito importantes. Nós ali no hospital, sempre no nosso setor, sempre fomos muito time, né? Nós somos o que somos porque trabalhamos como time ao longo dos últimos 28 anos. Né? Mas trabalhar junto com esse time, que já era um time, nas condições que a gente trabalhou, fez a gente se tornar ainda mais time. Se nós não fôssemos um time, nós não teríamos aguentado. Isso nos aproximou mais. Então, a pandemia trouxe muito sofrimento, trouxe sofrimento pessoal. Nós perdemos pessoas importantes ali. Na própria equipe. Na própria equipe, né? Perdemos um dos nossos plantonistas, que era um plantonista que trabalhava conosco há mais de 20 anos. Né? Perdemos o nosso diretor, perdemos o professor Aécio. Né? Então, esses momentos de sofrimento extremo foram muito grandes. E as ameaças de perda também. Né? Muitos dos nossos profissionais, multiprofissionais, adoeceram. Né? Muitos adoeceram psicologicamente. Né? Foi um período de intenso burnout. Mas, por outro lado, foi um período em que a gente procurou manter essa união. E procuramos estratégias para isso, né? Comemoramos a 100ª alta, comemoramos a 200ª alta, né? Comemoramos quando 300 pacientes foram de altas vivos dentro da UTI. E eu acho que aquilo lá nos ensinou muitas coisas. E isso que a gente vivenciou ali, o Brasil todo vivenciou. Mas nunca a estrutura brasileira tinha enfrentado isso. E eu vou dizer mais, se não fosse, todo mundo fala mal do SUS. Todo mundo fala mal do SUS no Brasil. Mas se não fosse o SUS no Brasil... Nós estaremos feitos, né? Isso, eu espero, né, que as pessoas tenham redimensionado a importância do SUS, né? Porque talvez a única pessoa que sai com a imagem melhorada da pandemia, acho que é o SUS. Muitas vidas. Nós salvamos muitas vidas. Apesar de todos os desmandos, nós salvamos muitas vidas. Agora, como é que esse setor, né, quer dizer, ampliou muito, né, o número de leitos de UTI, né, no Brasil inteiro, setor privado, setor público, né? Como é que está esse setor assim, no dia a dia, para as pessoas entenderem um pouco mais? Gente, no Brasil, nós somos um país dito, né, de média renda, né? Então, o Brasil tem muito dinheiro, né, professor? Né?
Eu estou muito inserida nas discussões internacionais sobre países de baixa renda, né? Eu tenho uma certa militância nessa questão da terapia intensiva em países de baixa e média renda. Então, eu discuto com colegas da África subsaariana, Sudeste Asiático. Então, olha, nós temos problemas, mas quando a gente olha para os nossos vizinhos, a gente deveria entender que o SUS é muito bom. Tem muito que melhorar, né? Então, primeiro, posto isso. Segundo, o Brasil é um país de desigualdades sociais. E essas desigualdades, elas se replicam quando a gente fala da saúde e se replicam quando a gente fala da sua pergunta sobre a terapia intensiva. Então, o que acontece no Brasil é que hoje a gente tem 45 mil leitos de terapia intensiva. A recomendação da OMS é que a gente tenha de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes. Portanto, o Brasil tem leitos de UTI suficientes para atender a demanda da população. O nosso problema, de novo, é o problema de sempre. É o problema da desigualdade. Então, se você está no sistema servido pela saúde suplementar, você vai achar um leito de terapia intensiva. Se você está no SUS, nas áreas mais financeiramente beneficiadas do nosso país, Sul e Sudeste, você vai estar dentro da cota prevista pela OMS. Portanto, você vai ter dificuldade. Por exemplo, aqui em São Paulo, vai ter dificuldade. Agora, se você estiver nos estados menos beneficiados em termos da nossa desigualdade social, Norte e Nordeste, hoje o número de leitos no sistema público no Norte e Nordeste é 0,9 para cada 10 mil habitantes. Portanto, está abaixo da cota prevista pela OMS. E isso gera não só essa dificuldade que aparece nas mídias o tempo todo, e que, claro, melhorou com a pandemia. É verdade que melhorou com a pandemia. Mas também gera uma diferença do perfil do paciente que está dentro da UTI. Então, quando você olha para a população que frequenta ou que está sendo atendida nas nossas UTIs públicas, você vê a gravidade desses pacientes é muito maior do que quando você vai numa UTI privada. Então, hoje isso é muito claro. E não é que isso é claro subjetivamente. Nesse sistema EpiMed que eu citei, onde estão 22 mil leitos de UTI, existe lá um score de gravidade, isso é muito técnico, né? Mas eu acho que a pessoa consegue acompanhar o que eu estou dizendo. Existe uma nota para a gravidade do doente. Quando você olha para essa nota da gravidade do paciente, a nota das UTIs públicas ela é maior do que a das privadas, pelo menos de algumas privadas, né? Não de todas. Então, isso faz com que... E aí, quando você olha para o dimensionamento de enfermagem, principalmente, né, a gente tem que lidar com uma população de pacientes muito mais grave dentro de um dimensionamento de enfermagem que é o mesmo, que vai cuidar de um paciente que, às vezes, nem precisava estar dentro de uma UTI privada. Então, isso também leva a uma desigualdade de performance, né, que existe claramente. A desigualdade de performance, ela está aí. Então, a gente precisa saber onde estão esses desafios, né? E saber lidar com eles. Tá bem. Agora, você mostrou uns dados que, né, durante a pandemia, que vocês comemoraram com o 100º paciente saiu, né? Depois de 200 pacientes saíram com vida. Como é que é a experiência desses pessoas depois de passar? Porque a UTI, né, a impressão que eu tenho, é um lugar onde a pessoa que está internada, ela perdeu a autonomia, né? Ela tem que ficar no leito, muitas vezes, às vezes tem que ficar ou sedada, né, ou amarrada, né? A equipe cuida da alimentação, de tudo, se a pessoa precisa fazer as necessidades básicas. Ela é um espaço onde a pessoa perde muito autonomia, né? Como é que é a experiência da pessoa lá, né? Qual é o desconforto e como é que as pessoas saem, né? Queria saber de você da experiência humana, né? Dessas pessoas que passam por esse processo e às vezes, né, se você pudesse falar, quanto tempo as pessoas ficam na UTI? Eu sei que tem a média, né, tem pessoas que ficam um dia ou ficam, sei lá, quantos meses, né? Muito importante também, né? Hoje a gente existe uma coisa que chama, todo mundo, acho que para as pessoas compreenderem, né,
Muitas pessoas podem ter ouvido falar do tal do pós-Covid, né? Essa coisa da sequela pós-Covid. Então, todo mundo que ouviu falar do pós-Covid precisa compreender que o pós-Covid é só, muitas vezes, um pós-doença grave. Existem peculiaridades do pós-Covid, tá? Não estou querendo dizer que é a mesma coisa. Mas muito do que se falou desse pós-Covid já existiu e sempre existiu. E se chama o pós-UTI, que é bem essa sua pergunta, tá? Então, doente que está na UTI e que tem um mau funcionamento desse órgão, a reabilitação dele é um processo difícil. Quando a gente fala a palavra reabilitação, as pessoas logo pensam em fisioterapia porque a musculatura está fraca. Mas vamos ampliar um pouquinho esse conceito de reabilitação e compreender que a reabilitação do paciente ela passa pelos aspectos psicológicos, cognitivos, que significa funcionamento do cérebro, tá? E motores. E tudo isso vem por conta dessa sua pergunta. A pessoa ficou ali dentro da UTI completamente, muitas vezes, perdida na vida. Tem um dado muito interessante de um estudo que foi feito na Europa, em que as pessoas tinham estresse pós-traumático porque elas não lembravam daquelas 2 ou 3 semanas que passaram na UTI. O tempo médio de internação, se você for lá nessa base de dados de UTI, é 7, 8 dias. Mas o doente grave fica 15, 21. A gente tem doente internado na nossa UTI hoje, que está ali tentando se reabilitar e ainda preso no ventilador, porque os músculos da respiração não funcionam, então ele não consegue sair do ventilador há mais de um mês e meio. Então essas pessoas, e principalmente quando ficam sedadas, é como se aquele espaço da vida deles deixasse de existir. Então esse estudo que eu estava dizendo, o que eles fizeram? Eles fizeram um diário. Então, todo mundo que visitava o doente, o paciente, o seu familiar, ou mesmo a equipe de saúde, anotava o que estava acontecendo com ele. E parece que só de ler o diário depois que a pessoa recuperou a consciência, fez com que, depois, lá na frente, medindo as sequelas psicológicas desse estadia na UTI, melhorassem, né? Porque ela se reencontrou. Então, essa perda do seu eu, porque eu fiquei na UTI largado, né, é muito importante, né, do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista das outras coisas, da minha capacidade de raciocínio, da minha capacidade de tomada de decisão, da minha capacidade literalmente do meu funcionamento cerebral, isso também é afetado. Hoje a gente sabe claramente disso, né? Então não é só síndrome de estresse pós-traumático, tem alguma coisa de orgânico ali também. E que a gente precisa compreender essa pessoa que sai da UTI e prover processos de reabilitação e compreender que ela pode ter um pouquinho de lentidão de pensamento durante um tempo, sem falar nessa parte motora. Como é que faz para prevenir tudo isso, né? Então, ao longo dos últimos anos, a terapia intensiva conseguiu, lá atrás, identificar que isso acontecia. E hoje, o que a gente tenta fazer é prevenir isso com o que a gente chama de humanização do cuidado dentro da UTI, que é deixar a família dentro da UTI o máximo possível. Nós, profissionais de saúde, aprendemos a conviver com a família da UTI e fazer da família um parceiro do cuidado. A família é demandante, a família vai reclamar, a família vai ficar enchendo a paciência. Olha, paciência, a gente vai aprender a lidar com isso. A família é um parceiro. Humanizar o cuidado significa, se o paciente é capaz, deixar ele andar pela UTI. Fazer com que a musculatura funcione, com que ele se sinta útil. A terapia ocupacional, fazer com que o paciente possa fazer alguma coisa dentro da UTI enquanto ele está lá. Deixar a luz do dia, prevenir delírio, dar atividades ao paciente. Permitir o que é delírio, né? Essa é uma coisa importante, que às vezes a gente não consegue... acho que mesmo a medicina levou muitos anos para saber o que é delírio, né? Mas se você pudesse falar, assim, que é muito comum, né, na UTI, né? Quer dizer... Da família, aquilo, nossa, o meu familiar está falando que foi atacado essa noite, ou não está falando coisa com coisa, ou ele está confuso, ou ele está agressivo, ou ele está quieto na cama e não fala nada, né, meio paradão. Tudo isso são sinais do mau funcionamento do cérebro, né? E isso, podemos dizer que na maioria dos casos, se chama delírio, né? E isso é causado, pode ser por remédio, pode ser por infecção,
pode ser porque o rim não está funcionando, tem falta de oxigênio, tem várias causas, né? Mas e estar na UTI predispõe o paciente a ter delírio. Né? E aí a gente tem que tratar o delírio ou a gente tem que prevenir o delírio. Então, tratar o delírio é sempre mais difícil. E essa questão toda da humanização do cuidado, de deixar o paciente dormir à noite, né? Uma das coisas mais importantes para prevenir delírio é restabelecer dentro da UTI o ciclo de vigília e sono. De dia, se o doente está bem, ele tem que estar acordado, menos sedado. De noite, ele precisa dormir, descansar o cérebro, que é o que a gente faz para se restabelecer. Na UTI isso não é fácil, porque de noite tem que medir os dados vitais, tem que medir pressão, tem que dar remédio, é barulhento, tem alarme tocando. Então, as UTIs hoje tentam preservar isso do paciente ficar dormindo só de noite. E de dia, mesmo que ele esteja entubado no ventilador, deixar ele um pouco mais acordado. Né? Tá com a família presente, tá de óculos, né? Tá com o aparelho auditivo, ver a luz do dia, diminuir a luz da UTI durante a noite, olhar para os lados e ver retratos da família. Então, ter área dentro do leito em que ele possa ver coisas que lhe são familiares, né? Ter relógio dentro do leito, para que ele veja o dia passar. Então, a sensação de que todo doente da UTI está sedado, sem saber do que está acontecendo, ela é o que a gente mais tenta evitar. Então, hoje, quando a gente seda um doente na UTI, a gente tenta sedar o menos possível. A gente quer que o doente perceba o máximo possível o que está acontecendo com ele. Mas nem sempre isso é fácil, né? Porque o doente pode estar muito grave. E aí, a gente tenta acordá-lo o mais rápido possível. Você acha que uma parte, né, da busca de leite de UTI, eu acho que é a medicina, né, na própria aqui no Hospital São Paulo, na rede da SPDM, mais de 35% dos nossos atendimentos hospitalares são de idosos, são pessoas acima de 65 anos, né? Isso está acontecendo na UTI? Tem alguma característica especial para a população idosa na UTI? Sim, tem, embora com essa discrepância da rede pública e privada, a idade é também diferente, né? Então, a população idosa, como ela tem muita... Vamos voltar um pouquinho nessa pergunta com a história do acesso à UTI. Senão a gente vai achar que tem a ver com idade e não tem a ver com idade, né? Quando você não tem leitos de UTI suficientes, o Conselho Federal de Medicina determina que haja priorização, né? Então, quem tem prioridade de atendimento para aquele leito específico é o paciente que está sob risco de vida. Depois, o paciente que precisa de monitorização. Depois, o paciente, ou seja, se eu só tiver um leito, vai para quem está de risco de vida. Se eu tiver, vai para quem está precisando monitorar. Se eu tiver um paciente que está sob risco de vida, mas ele tem limitações à reversibilidade do quadro, ele vai perder prioridade do atendimento. Então, não tem a ver com a idade não pode ser um limitador, mas o paciente idoso tende a ter limitações, ele tende a ter doenças graves, né? E que vão fazer ele perder essa prioridade. Então, no SUS, nas áreas de restrição do leito, às vezes acontece isso, né? Que o paciente que tem muita doença grave, ele perde prioridade. E está certo isso está fundamentado na ética médica, né? Então, se você olhar a idade média de uma UTI privada, é possível que ela seja acima da idade média de uma UTI pública. No nosso setor ali, esse ano, nos nossos 49 leitos, a gente já atendeu 1.700 pacientes dentro dos nossos 49 leitos ali do Hospital São Paulo, da Escola Paulista. A gente tem uma média de idade de 59 anos, que não é uma idade muito elevada, né? Mas a gente tem cerca de 10% dos nossos pacientes octogenários, acima de 80 anos. Tá? Então, existe esse fenômeno, mas esse fenômeno que sim, a nossa população brasileira está ficando mais idosa, esses pacientes estão vindo para as UTIs e, principalmente, eles estão sobrevivendo nas internações de UTI, ele acontece. Mas ele também está influenciado pela disparidade de leitos de acesso. Acho que uma pergunta que acho que todos nós, né, não só os pacientes, mas todos nós, médicos ou não médicos, né, assim, como é que é a morte na UTI, né? E como é que... Porque às vezes as pessoas fantasiam que
deixa-se morrer nas UTIs, ou tem eutanásia na UTI, mas tem um protocolo, né? Imagino, de até onde vai o cuidado e como se gerencia, né, a morte, né? Queria, da sua experiência, né, desses 28 anos, assim, né, e não sei se está mudando, né? Imagino que talvez nesses 20 anos muita coisa mudou em relação a morte na UTI, né? Queria a sua experiência. Também muito boa pergunta, né? Hoje, existe uma especialidade médica, né, ou melhor dizendo, uma área de atuação que é cuidados paliativos, né? Então, cuidados paliativos tem que ser entendido no seu amplo senso. Cuidados paliativos não é deixar o paciente morrer, é inverter a prioridade, né? Então, a gente faz cuidado paliativo o tempo todo. Cuidado paliativo é cuidar, né, proporcionar conforto e dignidade. Então, quando a gente está com um doente focado no tratamento da doença para salvar aquela vida, às vezes a gente faz coisas que causam desconforto, né? Infelizmente. Eu acho que estar entubado não é propriamente uma situação confortável. A gente tenta tornar isso o mais confortável possível. A gente faz procedimentos invasivos, né? Então, chega um momento que isso tem que mudar um pouco e que a gente sente que aquilo que a gente está fazendo para salvar a vida passou do ponto e que nós não seremos mais capazes de salvar aquela vida. E todas as nossas ações visando salvar a vida estão somente provocando sofrimento, perpetuando esta vida, né? Na verdade, é fútil, porque nós não salvaremos a vida. E é nesse momento que tem que inverter este cenário e passar a priorizar o conforto, a dignidade. Isto não é eutanásia. Eutanásia é acelerar o processo de morte. A ortotanásia é permitir que o processo de morte que já está instalado siga o seu curso, sem intervenção com medidas fúteis que não serão capazes de interromper aquele processo, né? Distanásia é um ato médico que infringe o código de ética. Distanásia é justamente eu continuar insistindo com procedimentos fúteis dentro de uma UTI para manter vivo um doente que eu não vou conseguir salvar. Então, hoje o médico não pode fazer isso. Eu não posso, se eu souber que tudo que eu estou fazendo é uma prorrogação desnecessária e fútil da vida, porque eu não vou salvá-la, eu devo parar. Então você tem a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. A eutanásia é um processo ativo. É proibido por lei no Brasil. Sim, é um processo ativo de acelerar a morte. A ortotanásia é a morte natural, inevitável para todos nós. E a distanásia, né, quer dizer, que seria um prolongamento artificial e fútil. Essa é uma palavra importante. Então, esses três tipos é importante. E como é que a gente lida com isso na UTI? Se eu estou num paciente que eu vou conversar com a família e vou me posicionar com a família e dizer que, para nós já estamos entrando num processo de distanásia, né? E de acordo com as regras hoje, a gente realmente precisa de discutir isso com a família, isso precisa ter a anuência da família. Obviamente a gente tem que ter muito cuidado para não ser uma decisão da família, porque isso é muito pesado para a família, né? Isso é uma opinião médica, né? Não é uma determinação médica, porque a gente não pode ir contra o desejo da família, mas também não pode virar para a família, vocês querem ou não querem, porque seria muito inapropriado, né? Mas nós temos que ter clareza com a família de que nós já estamos num processo fútil, né? E que nós queremos limitar. E aí a gente vai fazendo isso gradualmente, acolhendo o desejo da família, né? Então é muito comum na UTI, por exemplo, que a gente decida parar com procedimentos que são muito invasivos. O mais comum é decidir, por exemplo, que se o paciente tiver uma parada cardíaca, a gente não vai ressuscitar. Então, nós estamos fazendo tudo aqui. Nós vamos continuar fazendo tudo. Se ele melhorar, a gente vai continuar fazendo tudo. Mas se ele resolver, se isso for evoluindo para um quadro muito grave, que ele tiver uma parada cardíaca, a gente não vai ressuscitar. Ou vamos supor, olha, é muito invasivo passar um catéter, colocar ele em diálise. A gente também concorda que não vamos colocar esse paciente em diálise.
Não vamos subir muita droga vasoativa dentro de um limite. E, eventualmente, a gente também concorda com a família de que é um cuidado de fim de vida, ou seja, de que a gente não vai fazer mais nada. E a gente vai interromper todo aquele esforço que a gente está fazendo, porque tudo que a gente está fazendo é fútil. No nosso entendimento, desde que a família esteja preparada para isso, e a família precisa de tempo, a família precisa de entender, de compreender. Isso não é uma coisa que se constrói em uma conversa. Isso é uma coisa que se constrói com a confiança da família desde o momento em que o paciente internou na UTI aos nossos cuidados. Se constrói com os informes diários, se constrói acolhendo as angústias, acolhendo as dúvidas, né? Tendo uma postura clara e transparente, né? E principalmente empática com essa família. Em alguns países tem documentos que a pessoa decide de não ser ressuscitado, ou colocar limites até onde os cuidados nessa fase possam ir, né? Nós temos algo assim no Brasil? Antecipada de vida é um documento legal, ele pode ser usado, ele só não é comum. Não é muito comum que a gente receba pacientes já com diretiva antecipada de vida. Mas às vezes acontece sim. A pessoa determina. Não é mais nada. E às vezes acontece também da gente receber pacientes que já estão sob cuidados de fim de vida, por exemplo, um câncer avançado, com metástases, ela já sabe que ela está no processo de fim de vida dela, né? Mas ela tem uma intercorrência. Por exemplo, pegou uma infecção e o que a gente faz é uma tentativa, ou seja, eu posso deixá-la na UTI, aliás, essa é a última das prioridades do CFM, esse doente em princípio não é para ser recebido numa UTI, mas nada que impeça. Se eu tenho uma vaga, eu vou recebê-lo, eu vou tentar durante 1 ou 2 dias ver se eu reverto isso para a linha de morte natural daquele paciente. Então, esse paciente está numa linha natural de morte, ele teve uma intercorrência, eu posso colocá-lo numa UTI e durante 2, 3 dias ver se eu retorno ele para a linha natural de morte dele? Posso. Chama-se trial de UTI, ou uma internação na UTI para tentar reverter aquele processo agudo. Se eu reverter, ok, né, ele vai de alta e vai continuar na linha natural de morte, que ele já sabe, a família já sabe que ele estava. Se ele não reverter, nós estamos numa nova linha natural de morte, né? E aí eu passo a deixar aquele paciente falecer com a dignidade e com o conforto que lhe é merecido. Dentro desse conforto tem muito a questão da dor, né, e vários outros tipos de desconfortos, né, nesses, talvez, cuidados, não sei se é a palavra certa, de cuidados paliativos na UTI, né? Porque a UTI, obviamente, é um local de intensa manuseio de procedimentos médicos, né? Mas como é que você vê o manejo da dor, dos desconfortos nessa fase final? A área de atuação dos cuidados paliativos é uma área de atuação muito forte, crescente no Brasil, né? O médico intensivista, e isso é uma coisa importante da gente falar, talvez, para as pessoas, né, que isso é uma especialidade médica, né? A gente pode falar um pouquinho disso a seguir. O médico intensivista, ele tem formação em cuidados paliativos, né? Então ele sabe fazer isso, ele sabe fazer o manejo da dor. É claro que em casos mais difíceis, ele pode chamar um especialista, né, um paliativista para ajudar. Da mesma forma como a gente chama outras equipes para nos ajudar nessa construção do saber e da decisão, né, a respeito. Mas, teoricamente, na formação do cuidado do médico intensivista, ele tem formação em cuidados paliativos. Então, ele é capaz de fazer esse manejo da dor e do conforto de forma adequada. Agora, doutora Flávia, assim, quem são esses médicos intensivistas? Quem é o perfil, né? Às vezes confunde, né? Se é cardiologista, se é pneumologista, você que, né, nesses 28 anos aí, você é ativa, né, na área profissional, assim, dá uma ideia sobre quem são essas pessoas, né? Interessante, né? Porque a medicina intensiva, ela é uma especialidade médica que foi... vamos começar de trás para frente, né? Como é que começou essa história das UTIs, né? Se a gente pegar ali o exemplo do nosso próprio Hospital São Paulo, a gente vai compreender um pouquinho disso, né? Lá nos anos 70, nós tínhamos ali algumas áreas que recebiam pacientes graves, mas você não tinha uma unidade de terapia intensiva constituída, né? E começou a ter... Tinha um lugar que atendia o pós-operatório, tinha uma unidade para os pacientes respiratória,
mas ali o pessoal da anestesia, o professor Zé Luiz na época, o professor Geneto, o professor Caio, eles criaram uma unidade de pós-operatório visando receber esses pacientes cirúrgicos. Depois essa unidade virou uma unidade que recebia pacientes clínicos também, e ali se cria aquele conceito de UTI, né? Que é o conceito da área física destinada a receber pacientes graves. Então, o nosso setor ali do hospital, ele nasce enquanto setor em 1982, né? Mais de 40 anos. Quando ele nasce dentro da disciplina, né, de anestesiologia, a figura ali do professor Zé Luiz fazendo isso, né? E ali vários médicos são chamados para constituir aquela equipe. E o professor, já com toda, né, a capacidade dele, ele percebeu que ele tinha que ter médicos com conhecimentos diferentes para constituir aquela equipe. Então, tinha médicos clínicos, médicos cirurgiões, a equipe da anestesia. Então, era o conhecimento plural constituindo a equipe da UTI. Isso faz 40 anos. Ao longo dos anos, então, é disso que vem essa história de que tem o cardiologista, o pneumologista, o cirurgião, trabalhando numa área física chamada terapia intensiva. Tanto que se percebeu ao longo dos anos é que você precisava do médico que dedicava a sua vida àquela especialidade. Então, ao longo dos anos, se criou a especialidade da medicina intensiva. Então, hoje, o intensivista é um médico que fez residência em medicina intensiva. Nem todo médico da UTI é um intensivista, né? Muitos médicos da UTI só trabalham em UTI. Mas o intensivista, ele tem essa característica. Então, desde 2002, 2003, é que você criou a especialidade médica da medicina intensiva. Isso que você fala é muito típico mesmo, né? Quando as pessoas me perguntam, antes da pandemia, né? O que era a minha especialidade? Eu falava UTI, as pessoas falavam, o que você faz? Cardiologia, cirurgia, clínica. As pessoas não ligam que a figura que deve trabalhar na UTI é o médico intensivista. E, de novo, o médico intensivista é aquele que ele entende do corpo humano como um todo, né? Ele é um clínico geral dos pacientes graves. Sério. E agudos. Então, ele tem que entender de neurologia, de cardiologia, de nefrologia, de nutrologia, né? De pneumologia, né? Ele tem que entender um pouco de tudo. Na hora que ele está de frente a um caso complicado, ele sempre vai precisar do médico assistente daquela especialidade, né? Então, ele vai sempre precisar de ajuda para os casos complicados e para o segmento do paciente depois da alta da UTI. Então, de novo, é muito bonito essa relação do médico intensivista com a equipe assistente, a equipe que é a dona daquele doente, né? Que o trouxe para a UTI, continua seguindo o paciente durante a internação na UTI e vai recebê-lo de volta, né? Essa construção do saber coletivo é a essência da nossa especialidade. Agora, assim, você viu também acontecer, né, uma evolução da tecnologia, né, médica na UTI. A UTI, me parece que é um local onde você teve uma evolução, né? Eu vejo na época, quando eu era 40 anos atrás, sextonista, e vejo hoje a mudança substancial, né? Gostaria que você pudesse falar um pouco dessa evolução da tecnologia da UTI e aonde nós caminhamos. Uma pergunta interessante também, né? Quando já são 30 anos, né? E hoje eu vejo que há coisas que a gente fazia há 30 anos que a gente continua fazendo, né? Ou seja, as coisas básicas, eu acho que elas são perenes. Auscultar um pulmão, medir uma pressão. Né? Entretanto, hoje, ao invés de colocar um estetoscópio para escutar um pulmão, nosso residente ali, ele pega um ultrassom e faz um ultrassom de pulmão. Né? Hoje, a ultrassonografia é um instrumento do intensivista. Beira do leito. Na beira do leito. Então, isso é impensável. A minha formação de médico intensivista não contempla a ultrassonografia. Hoje é impensável que um médico intensivista não saiba fazer ecocardiograma, ultrassom de pulmão, ultrassom para ver trombose na veia, né? Então, não é nem tecnologia, hoje é o básico. Então, o que era o estetoscópio para mim, há 30 anos, hoje é o ultrassom dos nossos residentes. Né? Hoje está difícil fazer eles usarem o estetoscópio. Eu brinco com eles.
Eu brinco com eles, né? Tá uma coisa intercorrência na UTI, eu pego o esteto, eles foram buscar ultrassom. Quando eles voltaram, eu falei, já resolvi, já escutei esse doente aqui, que vocês foram buscar ultrassom. Dá para fazer com o esteto ainda. Então, existe claramente uma melhora tecnológica, né? Que virou hoje o basal. Outro exemplo é coisas tecnológicas na minha época inicial ali, por exemplo, um catéter de Swan-Ganz, que chama, né? Que é um catéter que a gente passa dentro da veia do paciente, passa por dentro do coração do paciente para conseguir mensurar o débito cardíaco, né? Então, a gente faz isso até hoje? Faz. De vez em quando faz. Mas hoje eu tenho formas de monitorizar o débito cardíaco, né? Que eu coloco eletrodos na pele do paciente. Igualzinho que eu faço para ver a monitorar do eletrocardiograma, hoje é uma tecnologia de altíssimo nível, né? Um aparelho chamado Starlink que você coloca ali e com os eletrodos na pele você consegue medir o débito cardíaco. Então, essa tecnologia facilitando a nossa vida e diminuindo a invasão no doente é muito boa, né? E eu acho que isso traz ganhos. Por outro lado, existe a questão do custo, né? Dá para fazer sem as tecnologias de alto custo? Olha, dá. Né? E aí vem a racionalização do nosso SUS, né? E que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com os princípios da equidade. E que eu acho que a gente tem que ter hoje, nas UTIs, a tecnologia tem que ser encarada como um instrumento que nos propicie melhora de eficiência. E eficiência, né, envolve a gente não desperdiçar recursos. Escolhas. Né? Escolhas. Então, quando a gente está dentro de um hospital como o nosso, um hospital universitário, né, que já tem, por si só, né, uma questão de custo que vai ser maior do que um hospital comum, e tem toda a questão de ensino, porque eu tenho que ensinar, eu tenho que prover as tecnologias, né? Encontrar este balanço não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Tá bom. Muito obrigado, doutora Flávia Machado.